comemoração aos 15 anos de Anshan Campinas, a empresa promoveu o Anshan Business Day, inteiro dedicado a empreendedores, nomes e marcas de sucesso. É isso que você vai acompanhar hoje no Mercado em Pauta. Como fazer a comunicação da minha marca, como me comunicar com os meus clientes, como desenvolver uma campanha de marketing, tudo isso passa na cabeça de vocês, né? Mas o Kimura, ele é o cara para falar de marketing de futuro. Obrigada, viu, Kimura? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. E o que é o marketing do futuro? Como nós vamos sair um pouco de uma comunicação que a gente já tem tradicional, de mercado, de falar mais do mesmo, de ficar vendendo proposta de valor, e eu transmitir isso de uma maneira sutil que a pessoa não perceba, e sim que ela sinta. Eu não preciso ser direto dizendo quais são os valores da minha marca. A pessoa tem que sentir qual é o valor da marca. A partir daí é um caminho. Né, Kimura? Exato, as sensações são as marcas que começarem a operar dentro das sensações do consumidor, são as marcas que vão se destacar e elas vão criar um vínculo emocional de longo e médio prazo com o consumidor, né? Despertar essa questão da emoção, do público, né, do consumidor se sentir mais próximo da marca, está muito mais em alta do que você falar que você, o seu produto tem isso ou aquilo, né? Exato, tem muita marca que não percebe, infelizmente. Somos a maior, somos a melhor, eleita nos Estados Unidos a melhor. Quem já assiste muito comercial sabe quem eu estou falando. Isso é um pouco arrogante. Não, eu não quero comprar você porque você é melhor ou porque você saiu nos Estados Unidos na melhor revista. Eu quero comprar porque eu desejo o seu produto e eu vou, a partir dele, passar a ser outra pessoa. Isso é altamente inconsciente. No mundo da moda, isso é muito em alta, por exemplo, né? Você vende para a pessoa uma sensação do que ela acredita que ela passa a ser a partir do momento que ela usa aquilo, né? Eu acho que a Coca-Cola é um bom exemplo, né? Quase que o Papai Noel não existe mais, né? Mas aquele caminhão no Natal chegando, com o ursinho, dá essa sensação, né? De família, de conforto, é mais ou menos isso. Sim, a Coca-Cola é uma das empresas que tem, para mim, a melhor comunicação do mundo, né? Então, eles trabalham a parte emocional, então tanto que era abra a felicidade. Eles mudaram, agora é sinta o sabor. Mas eu pergunto, né, o que seria do mundo se a Coca-Cola não existisse? Imagina se o mundo só tivesse Dolly. O Papai Noel seria verde. Seria né? verde. Nada contra a Dolly, tem sua participação no mercado, tem seu público. Então, veja, mas a Coca-Cola tem um poder de comunicação tão grande que a gente compra em momentos dos mais variados. Até convidando quem está assistindo a gente, dá uma olhada naquelas fotos suas que você tem de aniversário, pega essas fotos, revisita as fotos. Me fala quantas Coca-Colas você vai encontrar dentro das fotos. Né? Talvez muitos primos nossos não foram nossos aniversários, mas a Coca-Cola sempre esteve presente. É verdade. E sempre atingindo nessa questão da sensação. Exato. Né? E me fala uma coisa, como entrar na mente desse consumidor, que está diferente, está muito diferente. Existem duas maneiras, basicamente, tá? Isso não alterou muito, mesmo com a evolução tecnológica, com as redes sociais, a gente ainda compra, os motivos que nos fazem comprar de forma inconsciente são os mesmos de 20, 30 anos atrás, tá? Legal. E o que mudou é a dinâmica da comunicação, né? Então, eu tenho que entrar na mente do consumidor por repetição. Então a gente vai lembrar de algumas máximas aqui. Bonita é a camisa Fernandinho, não é uma Brastemp, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles, um pouco de gergelim. Porque isso está na minha cabeça até hoje. E aí você vê novas marcas fazendo isso. Piracanjuba. Isso é genial, né? Aí vem, ele é o digital com U, ele é o digital com U. Então essa é uma forma, Lia. Eu consegui entrar na mente do consumidor a partir de repetição. A segunda é a emoção. A emoção ela é construída a longo tempo, né? Então, mas eu lembro, acho que você talvez tenha tido, você teve o Walkman na sua infância e adolescência? Tive. O Walkman da Sony era o mais desejado, tinha um que era a prova d'água. A gente pendurava aqui no bolso, né, aqui na cintura, aquilo era um símbolo de status, luxo, poder, riqueza, assim como os celulares são hoje. Vejam, mudaram os produtos, mudou o contexto, mas as pessoas buscam as mesmas sensações. As mesmas sensações. E essa questão da repetição é super interessante, porque muita gente acha que deve ficar repetindo os diferenciais e batendo nisso, né? Ah, então, esse carro, até a gente estava conversando do exemplo carro, né? Esse carro tem 4 portas, airbag, né? Alguém compra tem que por ter, isso? né? Exato. E como eu faço a pessoa sentir o que ela vai ser a partir do momento que ela tem aquele carro? Eu adorei a campanha da Jeep,
que o novo Renegade nasceu para você fazer história. Olha que incrível. Né, você vai fazer história. Eu até comprei o produto. Toda foto que eu coloco, eu estou fazendo história pelo Brasil. Vejo, então é um formato diferente de comunicar, né? E como as marcas elas podem se superar pensando aí em entrar na mente do consumidor? O que elas devem pensar? Acho que a marca deve pensar, estabelecer, né, seus valores como empresa, quem somos, onde estamos, nossa missão, nossa visão. Isso é importante, está batido, na minha opinião, mas na hora que eu estabeleço qual emoção eu quero que o meu consumidor tenha, seja ela de segurança, credibilidade, diversão, alegria, né, ou status, luxo, no momento que você define qual a sensação, você trabalha isso 360 graus dentro da empresa, na equipe de vendas, no vendedor externo, na comunicação, na assessoria de imprensa, no 0800. Então é um desafio. Nas redes sociais, então eu posso fazer com que a minha mensagem e a minha sensação seja estabelecida da mesma maneira. Tá? O desafio acho que está em você conseguir abranger isso em todas as áreas do negócio. Bacana. Obrigada, Kimura. Eu que agradeço. Obrigado. Chegou a hora! Vista sua camisa e venha para o estádio torcer pelo 15 de Piracicaba. É o 15 de Piracicaba no Paulistão 2016. Faça você também parte dessa nação. Seja sócio da Nação 15. Visite nosso site www.nação15.com.br. 15 de Piracicaba, destemido e valente no Paulistão 2016. Qualidade, durabilidade, economia, beleza, fácil manutenção, resistência. O piso intertravado da Petra Artefatos de Concreto reúne todas essas vantagens, além de ser um pavimento ecológico que permite o escoamento de água, evitando poças e mantendo a temperatura e luminosidade do ambiente. A Petra Artefatos de Concreto é especialista em piso intertravado, guias, canaletas e tubos de concreto. Garantimos a melhor qualidade pelo menor preço. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Agora eu vou conversar com o Luiz Rasquilha, que vai me contar como as transformações do mundo impactam e mudam também o ambiente de trabalho, o mundo corporativo, né, Luiz? É, isso mesmo. A gente está vivendo o que nós chamamos a transformação de um mundo linear para um mundo exponencial. O que isso significa? Significa que hoje as empresas ainda estão muito centradas naquela visão muito sequencial, linha de produção, cadeia de valor, departamentos muito arrumados. E estamos vendo um mundo totalmente diferente, em que a coisa é exponencial na velocidade que tudo acontece. Nós chamamos isso de efeito Kodak. Todo mundo lembra da Kodak, aquela grande empresa que nos ajudou a registrar os momentos especiais da nossa vida. Cadê a Kodak hoje, que em menos de 10 anos foi engolida por um conjunto de outras empresas mais recentes, novas, que transformaram a regra do jogo. Então, a gente está vivendo essa transformação, essa mudança, e essa mudança impacta principalmente as mentalidades. A forma como as pessoas estão enxergando o negócio, a forma como as pessoas estão entendendo o negócio está mudando. Isso porque o mercado, os consumidores, os seres humanos, tem muito mais acesso à informação do que tinha as gerações anteriores. Então a gente fala muito que hoje é a primeira vez na história da humanidade que o cliente sabe mais do produto do que o vendedor que está vendendo, que o paciente sabe mais da doença do que o médico que está atendendo, mesmo que às vezes o aluno sabe mais do tema do que o professor que está dando a aula, ou analogia clássica, a criança, quando o pai fala com ela, ela vai embasar a informação e depois volta para o pai dizendo: pai, não é bem assim, deixa eu te explicar. E traz um Google, Wikipedia e um conjunto de outras ferramentas para embasar. Então há uma transformação de poder daquilo que era a visão tradicional da empresa para o empowerment, o empoderamento do consumidor. E você acha que como as empresas, o que elas têm que fazer, mudar as políticas internas para acompanhar essa mudança? O que elas podem fazer? Primeiro, há uma mudança de mindset. É fundamental mudar o mindset
e entender que a empresa é cada vez mais um ecossistema aberto de open innovation, inovação aberta, em que é um fluxo de transição de informação permanente. O segundo ponto é trabalhar em termos de lideranças muito mais participativas e de hierarquias muito mais flexíveis. E o terceiro ponto é estar muito mais antenado ao que está acontecendo no mercado e estar muito mais antenado a olhar para frente, para o futuro, e não tanto olhar para o histórico. Aquela coisa, sempre foi assim, eu sempre fiz assim. Mudar essa regra. Então é muito mais a mudança da mentalidade do que do modelo de negócio. Porque mudando a mentalidade, você muda o modelo de negócio. Agora, se você quiser mudar o negócio, a regra do jogo, sem mudar a mentalidade, vai ser mais difícil a empresa conseguir se preparar para essa vida. O que eu ouço muito mas a minha empresa sempre teve um bom lucro, né? Eu não preciso mudar nada agora, né? Ou o que aconteceu que piorou, né? Aquela frase, equipe que ganha não se mexe, é mentira. Porque você tem que mexer no time, porque o ecossistema muda. Os concorrentes mudam, os clientes mudam, as mega tendências ajudam a essa mudança. Então, a gente vive no mundo de permanente transformação. Então a gente tem que abandonar aquela regra, mas sempre foi assim, sempre deu certo dessa forma. Ok, mas é um momento que você vai ter que trazer coisas novas, porque não vai ser possível continuar dando certo dessa mesma forma. Isso, o efeito Kodak é o grande exemplo, tem um monte de empresas que estão sofrendo na pele. Quase traumatizante. É traumatizante, né? e temos que pensar de forma traumática na Kodak, na Nokia, na Barça, Enciclopédia Barça. Tem empresas que eram referência e que sumiram e que perderam a sua relevância. Então acho que não se prepararam para essa mudança. E o que você acha que vai ter aí uma aposta, né, de mudança no perfil do mundo, não só das empresas, a mudança desse consumidor, desse acesso à informação? O que tem para mudar aí? Tem principalmente uma dinâmica de comportamento das pessoas. As pessoas são muito mais críticas, no sentido de que a informação está disponível, então eu não compro ou não aceito qualquer coisa só porque você falou. As pessoas são muito mais multidão, então são muito mais grupo fechado. O Brasil está vivendo um momento maravilhoso dessa mudança, dessa multidão na rua, trazendo uma mudança, independente da opinião de cada um, esse é o fato, as pessoas estão na rua, a multidão, e isso significa que as pessoas estão mais antenadas, mais conscientes daquilo que devem fazer, daquilo que precisam de ter, e uma crescente preocupação com a questão sustentável, com a perenidade, com os comportamentos sustentáveis, com a preocupação genuína com o que acontece no mundo e com o que acontece com os outros. Eu acho que são as grandes transformações. E a tecnologia sendo o pano de fundo de tudo isso, permeando e ajudando a tornar essa realidade cada vez mais real. E como que você vê o que eu chamo de efeito manada, né? Então, tanto para o lado positivo quanto negativo, né? As pessoas vão muito, especialmente numa época em que rede social engaja demais, as pessoas vão muito na onda. Tudo tem o ônus e o bônus, não é? O bônus de informação disponível, acessada, democratizada, tem também o ônus de, será que eu posso confiar em tudo que eu estou lendo? E eu vejo isso todo dia, muita gente tomar partido favorável ou contra as situações que não são verdadeiras ou que não são 100% reais. Então a gente precisa ter muito cuidado, precisa ter muito mais atenção e precisa ser muito mais crítico. O pensamento crítico, o não acreditar só porque alguém falou, está crescendo muito. E as pessoas estão... Elas têm que estar atentas a isso. As empresas, as marcas, mais atentas aos mercados e aos consumidores do que a elas próprias. A marca é muito olhando para o seu umbigo. Ah, não, mas eu sempre fiz assim, eu sou um líder. Calma, esquece isso, ok, você tem o seu histórico, a história ninguém te tira. Mas será que o futuro você vai estar? Então essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E você acha que assim, num futuro próximo, pensando em Brasil, a questão de economia colaborativa, economia compartilhada vai estar em alta e as marcas que não... Você vê Uber, já está em alta. Você vê Reclame Aqui, você vê os Snapchats, você vê movimentos de compartilhamento de informação, validando ou criticando empresas. Então, inteligência coletiva, economia do compartilhamento são movimentos globais. Há momentos e há movimentos de que o compartilhamento, o coletivismo, o poder da multidão estão ficando cada vez mais claros. E isso é bacana, isso é muito bom. E essa é mais uma mudança. E essa é mais uma mudança que as empresas têm que ter. Legal, obrigada, viu, Luiz? Obrigado.
O Ponto 44 é um escritório de coworking que tem como objetivo executar todas as tarefas administrativas, reduzindo custos e fomentando o networking. Dispomos de uma estrutura ímpar com recepção, estacionamento, sala de convivência, cozinha, salas de atendimento, salas de reunião, mesas compartilhadas, serviços de impressão e escaneamento, internet, linhas telefônicas compartilhadas e muito mais. Um novo conceito em trabalho para Piracicaba. Conheça nossos planos. Ponto44.com. Sua empresa deseja uma solução direta e precisa para alcançar um público seleto e exigente? Então conheça os jornais da editora Luxor, presentes nos 61 condomínios mais requintados de Piracicaba. Editora Luxor, jornais exclusivos e conteúdo de alto padrão, falando direto com o seu público-alvo. Acesse www.editoraluxor.com.br. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Eu fiquei aqui pensando em como apresentar Eduardo Lira e só vem uma coisa na minha mente, depois de ver a palestra dele, de conhecer um pouco sobre sua história. Ele é um cara que acredita na juventude. E foi isso que eu tirei de tudo isso, viu, Du? Que legal. Me conta um pouco da sua história. Lia, primeiro um prazer falar com você, com a turma que te assiste. Acho que você acertou no alvo. Eu acredito muito no jovem, até porque acreditaram em mim, sobretudo minha mãe. Eu nasci numa favela, vivi a história do que é a pobreza extrema dentro de um barraco. Eu digo sempre que eu não tinha berço. Minha mãe me colocava para dormir dentro de uma banheira azul. Meu pai acabou ingressando numa quadrilha e foi parar dentro de uma prisão. Qual foi o contraponto da minha história? A minha mãe todos os dias me dizia: filho, não importa de onde você vem, na vida o que importa é para onde você vai. Isso me fez acreditar que eu podia, me deu horizonte, me fez enxergar o amanhã, me fez enxergar além da miséria, além da falta da dignidade, além do preconceito, além da falta de possibilidade que estava diante de mim. Então isso foi tão forte que me deu uma energia, o sonho tem essa coisa de te levar, né, para ação, te levar para fazer. Quando desistir parece o principal caminho. Eu me tornei, por conta disso, empreendedor social, fundador do Gerando Falcões. Resgatamos meu pai da prisão, meu pai é o herói da minha vida, um grande homem. Ganhei uma porrada de prêmios que só reforça a ideia de que o jovem pode, que o jovem negro pode, que o jovem da favela pode, de que o jovem da camada popular também pode, que é possível, né? Basta acreditar, cara. Tá aí, vambora! Bacana. E como que surgiu o Gerando Falcões? Isso é muito legal, Lia, porque o Gerando Falcões surgiu da ideia de causar transformação e de uma reflexão. Por que eu consegui e os meus amigos não conseguiram? Ou alguns amigos morreram, outros foram para a prisão, outros estão no tráfico. Por quê? E aí eu falei, cara, eu preciso construir algo para corrigir esse dano social. Preciso construir algo, uma ferramenta social de impacto. E aí nós construímos o Gerando Falcões há 3 anos e trabalha em 3 frentes, que seria esporte, cultura e renda. E aí o jovem tem tanta opção que quando a cocaína aparece, ele fala, cara, eu não preciso de você, sabe, cocaína? Eu não preciso de você, vai embora, porque eu tô muito louco de esporte. Então, é meio que colocar a mola debaixo do pé do jovem que está embaixo e falar, meu, vai, dá para subir. E aí para fazer isso a gente tem que turbinar as periferias de cultura, de arte, de esporte e fazer o jovem viver uma vida, sabe, vibrante, não uma vida gélida, sem sonho, morta. A gente precisa despejar coragem no jovem e falar para ele, é possível, cara. Novos caminhos, né, Du? Mostrar que existem novos caminhos, novas possibilidades. E você fica onde? Quais são as comunidades que você está inserido? A gente atua sobretudo na zona leste de São Paulo, no extremo leste, numa cidade chamada Poá. Então a gente tem os principais projetos em Poá,
E tem projetos em várias outras comunidades, como um projeto chamado Recomeçar, que a gente tira pessoas que estão no crime e dá uma segunda chance para elas no mercado de trabalho. Então, mensalmente, a gente coloca diversos homens no mercado de trabalho. Homens que estiveram no tráfico, homens que roubaram e que merecem uma segunda chance para modificar seus rumos. E a gente faz isso. A gente tem um trabalho muito forte com música nas comunidades, um projeto super legal chamado MCs pela Educação. A gente entra dentro de favelas, escolas públicas, levando o hip hop e o funk, chamando os jovens para ostentar educação, ostentar a melhor nota, ostentar a atitude empreendedora. Que eu acho que a gente precisa fazer o jovem pensar diferente, pensar que a verdadeira ostentação é a ostentação da educação, que é uma ostentação que vai fazê-lo chegar mais longe, ir maior e realizar coisas que pareciam impossíveis. E você acha que por você ter nascido nesse contexto, você consegue enxergar o como fazer isso melhor do que outras pessoas? Eu não sei se melhor do que outras pessoas, porque cada pessoa tem uma característica que se complementa, mas o fato de eu ter vindo de lá me trouxe eventualmente uma inteligência da rua, da borda e possivelmente uma sensibilidade. Então, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter um pai presidiário. Então, pelo fato de eu ter tido um pai presidiário, eu quero que as crianças da minha comunidade não sintam a mesma dor que eu senti, que é aquela dor de visitar e ver o pai atrás das grades. Por eu ter nascido numa comunidade que não tinha creche, escola, que não tinha arte, que não tinha esporte, eu quero possibilitar que todas as crianças da comunidade onde nós estamos inseridos tenham acesso à cultura, à arte e tenham uma vida vibrante. Então, o fato de eu não ter tido coisas me faz querer possibilitar que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens tenham aquilo que eu não tive. E se sem ter eu cheguei aqui, sabe, essa geração tendo acesso a isso, vai chegar muito mais longe e vai escrever uma história muito mais bonita. Bacana. E você acha que a arte, a cultura, você falou agora, né? Eu estava na borda, né? Você acha que insere essa criança, esse jovem, num contexto diferente, que ele não se sente marginalizado, né, pela sociedade? Você acha que a cultura e a arte têm esse poder? Com certeza, eu acho que a cultura é mágica, a arte é mágica. Vou te dar um exemplo. A gente tem um projeto chamado Cultura na Quebrada, em que todos os meses a gente leva cinema, ou teatro, ou stand-up para dentro de comunidade. Na última edição do filme Tudo que Aprendemos Juntos, na nossa comunidade, tinham 400 pessoas. 1/3 delas nunca havia pisado num cinema. A gente está falando de Poá, extremo leste de São Paulo, a 55 minutos da Faria Lima. Então, são pessoas que foram marginalizadas, excluídas por um Estado omisso, ok? Mas essa coisa de empreender, o empreendimento social que visa transformar, pode fazer com que mais pessoas sejam inseridas e colocado num espaço de transformação, num espaço de sonho. Era isso que eu ia perguntar agora. Você acha que esse seu trabalho de empreendedor social, ele cobre uma lacuna que o Estado deixa? Você acha que o cidadão comum, a pessoa física, empreendendo socialmente, ela consegue cobrir essas lacunas que o Estado deixa? Com certeza. Eu acredito que a grande transformação do país vai vir da sociedade civil organizada, vai vir de pessoas que não aceitam vir ao mundo só para fazer peso na terra, ou que não esperam somente pelo Estado, sabe? Pessoas que se movem. E o empreendedor social tem essa coisa, né? Qual é a sua alma? Minha alma é aquela que não quer ganhar R$1 milhão antes dos 30 anos. Eu quero tocar, inspirar, empoderar 1 milhão de pessoas antes dos 30 anos. Essa é a minha visão empreendedora, né? Para que você existe, Edu? Eu existo para isso. E aí eu acho que é uma vida com significado. Acho que as pessoas mais tristes que eu conheci na vida são aquelas que pensam mais no seu umbigo. As pessoas mais felizes que eu conheci na vida são aquelas que pensam nos outros. O meu barraco só tá bom quando o barraco do outro aumentar, sabe? Então, a melhor forma de pensar em si é pensar em todos. Legal. Obrigada, Du. Valeu, Lia. Adorei. Eu também. Foi muito, muito bom. Gente, que sabe legal. o que fica daqui? Que, na verdade, quando a gente reclama só das lacunas, só do que falta o Estado fazer, surgem pessoas como o Du, que faz acontecer e que não fica só vendo os problemas, né, Du? Amei, adorei. Obrigado. Um prazer. Tamo junto.
para nós da Anshan, um ano de dificuldade econômica, um ano desafiador, é um ano em que o executivo precisa inovar. A empresa deve sim buscar referências no mercado, buscar parceiros diferentes através do networking para criar soluções novas, rever a sua estrutura, mas um ano para aproveitar e fazer diferente. Uma vez que os negócios estão difíceis, é a hora de se voltar para dentro de casa, entender o que pode ser modificado e o que voltar com o mercado de novas práticas para se tornar competitivo. De nada adianta num momento difícil realmente a empresa se retrair e ficar com medo. É a hora de fazer diferente, é a hora de ganhar mercado e conquistar posições, também com parcerias e soluções em conjunto. No nosso ambiente, o networking é fundamental. A Anshan acredita muito no networking qualificado. É uma relação que a gente constrói no médio e longo prazo, onde no primeiro momento o executivo tem a oportunidade de conhecer pessoas, dividir com eles seus conhecimentos. Em algum momento ele vai ser lembrado, ele vai ser buscado, né? Tanto para fazer um negócio, mas também para se formar uma nova parceria. No nosso ambiente, as empresas se unem, elas se conectam. Isso para nós não é sorte, não é acaso, de fato é networking. É um trabalho qualificado e de longo prazo. É uma estrada que se constrói, mas que sem dúvidas traz grandes frutos para as corporações. E aí, o que vocês acharam? A gente saiu do estúdio, veio para cá porque eu sabia que valeria a pena. Espero que vocês tenham gostado e vamos continuar na semana que vem com mais histórias inspiradoras que a gente encontrou aqui no Anshan Business Day. Fique com a gente, no próximo domingo às 9 horas da manhã.